Olá, olá, minha gente. Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura? Estamos lendo A Sabedoria da Vida, de Arthur Schopenhauer, A Arte de Organizar a Vida, Ter Prazer e Sucesso, da editora Golden Books, tradução da Jeane Rangel. Eu estou lendo esse livro já tem alguns vídeos aí atrás, dê uma olhadinha, estão todos na sequência. E o Arthur Schopenhauer, em relação a esse livro, é preciso dizer primeiro que este livro, esse pequeno livretinho, Sabedoria da Vida, é um texto que integra Parerga e Paralipômena, que foi publicado em 2 volumes. Esse livro, nesses 2 livros, Parerga e Paralipômena. E a Sabedoria da Vida está aí. É um texto que integra parte desses 2 volumes. Lembrando que o Arthur Schopenhauer divide a vida, as belezas da vida, enfim, as coisas boas da vida, em 3 grandes partes para que a gente consiga examiná-la. Primeiro, é o que o homem tem, o que o homem traz da natureza, já veio com ele e tem a ver com a sua personalidade. Segundo, o que ele adquiriu, quais são os bens e diretamente se relacionam com ele. Terceiro, o que os outros pensam sobre este homem. Lembrando que este homem aqui tem a ver com ser humano, não é homem ou mulher, mas os dois, ser humano. Legal? Nós estamos falando agora sobre o terceiro conteúdo, terceiro elemento, sobre o que o outro pensa de nós. Então, estou falando sobre honra, estou lendo aqui sobre honra, né? Que é a sessão quarta, melhor dizendo, do capítulo 4º, sessão quarta do capítulo 4º. Acabei de falar sobre honra feminina, né? Sexual, inclusive. E estou na página 98, vou prosseguir agora com honra feminina e vou fazer uma outra interrupção no meio por conta de a leitura não ficar enfadonha e também a gravação não ficar tão longa assim, tá bom? Então vamos lá. Vou fazendo anotações, vou dizendo aí algumas impressões na medida em que eu puder. A página 98, vou falar sobre os homens agora. A virtude correspondente nos homens é produto daquelas que estamos aqui discutindo. É seu espírito de corpo que demanda que, quando um homem se rendeu ao casamento que seja tão vantajoso para seu conquistador, ele cuidará para que os termos do tratado sejam mantidos, para que o próprio acordo possa não perder sua força pela permissão de qualquer lassidão em sua observância e que os homens, tendo desistido de tudo, possam, no mínimo, ter assegurada a sua barganha, ou seja, a posse exclusiva. Pessoal, aqui, claro, sempre relembrando, Schopenhauer escreve para um tempo, ele é um homem de um tempo. Não dá para nós agora, com a nossa formação, inclusive moral, começarmos a tecer considerações acerca de se ele está certo, se ele está errado. Para nós, provavelmente, ele estará errado, mas para a época dele, provavelmente, ele estaria certo. Isso aqui é um texto filosófico que serve para a nossa reflexão. Vamos lá. Da mesma forma, é parte da honra do homem ofender-se com a quebra do laço matrimonial por parte de sua esposa e puni-la, no mínimo separando-se dela. Se ele perdoa a ofensa, seus companheiros se envergonharão dele. Mas a vergonha, neste caso, não é nem longe tão pérfida como a da mulher que perdeu sua honra. A honra é absolutamente da pior espécie, porque a relação do homem com a mulher é inferior a muitos e mais importantes negócios em sua vida. Os 2 grandes poetas dramáticos dos tempos modernos utilizaram a honra do homem em 4 peças: Shakespeare em Otelo e Conto de Inverno e Calderon em O Médico de Sua Honra e Para a Secreta Insulta, Secreta Vingança. Deve-se dizer, porém, que a honra demanda punição só para a mulher. Punir seu amante também é uma obra de superrogação. Isto confirma a visão que tive que a honra de um homem se origina no espírito de corpo. O tipo de honra que discuti até aqui sempre existiu em suas várias formas e princípios em todas as nações e épocas, embora a história da honra feminina mostre que seus princípios têm passado por certas modificações em diferentes locais e períodos. Mas há outra espécie de honra que difere inteiramente disto, uma espécie de honra que gregos e romanos não têm concebido e até hoje é perfeitamente desconhecida entre chineses, hindus ou maometanos. É um tipo de honra que surgiu somente na Idade Média e é natural apenas na Europa cristã. Não, apenas para uma porção mínima da população, por assim dizer, a
as classes mais altas da sociedade e aqueles que a imitam. É a honra cavalheiresca, ou ponto de honra. Seus princípios são bem diferentes dos que embasam o tipo de honra que descrevi até agora, e em alguns aspectos são mesmo opostos a ela. O tipo a que me refiro produz o cavalheiro, enquanto outro tipo cria o homem de honra. Assim sendo, prosseguirei com minha explicação desses princípios como um tipo de código, o espelho da cortesia cavalheiresca. Então ele vai falar agora da honra, mas tendo como base o cavalheirismo, que é uma coisa, segundo ele, muito mais europeia. Vamos lá. Para iniciar, a honra desse tipo consiste não da opinião das outras pessoas sobre o que valemos, mas total e inteiramente se elas o expressam ou não. Não importa se eles tenham de todo alguma opinião, sem contar que elas conheçam as razões para tê-la. Outras pessoas podem ter a pior opinião sobre nós em consequência do que façamos e podem nos desprezar como quiserem. Enquanto ninguém ousar expressar a sua opinião, nossa honra permanece impecável. Assim, se nossas ações e qualidades suscitam o mais alto respeito dos outros, e se eles não têm outra opção além de nos dar este respeito, logo que alguém, mesmo que insensato ou depravado, exprima algo depreciatório de nós, nossa honra é ofendida. Não. Foi-se para sempre, a menos que possamos tentar restaurá-la. Uma prova supérflua do que digo, isto é, que a honra cavalheiresca depende não do que as pessoas pensam, mas do que dizem, é dada pelo fato de que os insultos podem ser retratados ou, se necessário, podem dar motivo para um pedido de desculpas que fazem como se eles nunca tivessem sido expressos. Que a opinião que originou a expressão tenha também sido retificada e porque a expressão também tenha sido usada, são questões perfeitamente sem importância. Logo que a afirmação for retratada, tudo ficará bem. A verdade é que um comportamento desse tipo visa não ganhar respeito, mas extraí-lo. Em segundo lugar, este tipo de honra, que é a honra cavalheiresca, se baseia não no que um homem faz, mas no que ele sofre, os obstáculos que encontra. Diferente da honra que prevalece nas demais, consistindo ou não no que ele mesmo diz ou faz, mas no que o outro diz ou faz. Sua honra está assim à mercê de todo tagarela que possa bater com a língua nos dentes. E se ele a ataca, ele se vai para sempre, a menos que o homem atacado consiga se desvencilhar novamente por um processo que citarei agora, um processo que envolve perigo para a sua vida, saúde, liberdade, propriedade e paz de espírito. Toda a conduta de um homem pode estar de acordo com os mais corretos e nobres princípios. Seu espírito pode ser o mais puro que jamais respirou. Seu intelecto, da mais alta ordem e, ainda assim, sua honra pode desaparecer no momento que alguém se agrada de insultá-lo. Alguém que não ofendeu este mesmo código de honra, seja ele o mais inútil pervertido ou a mais estúpida besta, um ocioso jogador, devedor, um homem, em resumo, sem nenhum valor. É normalmente este tipo de sujeito que gosta de insultar as pessoas, pois, como Sêneca corretamente observa, quisque contemptissimus et ludibrio est, ita solutissimae est. Quanto mais desprezível e ridículo o homem é, mais pronta está sua língua. Seus insultos parecem ser mais dirigidos contra o tipo de homem que eu descrevi, porque as pessoas de diferentes gostos nunca podem ser amigos e, à vista do mérito proeminente, podem provocar a ira secreta de um malfeitor. O que Goethe diz no Westtödtlichen Divan é bem verdade. É inútil queixar-se dos seus inimigos, pois eles nunca se tornarão seus amigos, e todo o seu ser é uma viva preocupação para eles. É óbvio que pessoas com essa descrição de inutilidade por boa causa deveriam ser gratas ao princípio da honra, porque as coloca no mesmo nível de pessoas que em todos os outros aspectos ficam bem acima delas. Se um sujeito gosta de insultar qualquer um e atribui a ele, por exemplo, alguma má qualidade, isto é tomado em prima facie como uma opinião bem fundada, de fato verdadeira, como se fosse um decreto com toda a força da lei. Não. E se não for de imediato varrido pelo sangue, passa a ser um julgamento que se torna bom e válido para todo o tempo. Em outras palavras, o homem
que é insultado permanece aos olhos das pessoas honradas o que um homem que emitiu o insulto, mesmo se ele for o maior miserável da terra, teve prazer de chamá-lo, pois ele incitou o insulto, o termo técnico, acredito. Da mesma forma, todas as pessoas honradas nada mais terão a ver com ele e o tratarão como um leproso, podendo até se recusarem a estar em sua companhia, onde ele possa estar e assim por diante. Este sábio procedimento pode até ser rastreado de volta ao fato de que na Idade Média, até o século XV, não era o acusador em qualquer processo criminal que se obrigava a provar a culpa do acusado, mas o acusado era quem tinha o ônus da prova de sua inocência. Ele podia fazê-lo jurando não ser culpado, e seus defensores tinham que vir e jurar que, em sua opinião, ele era incapaz de perjúrio. Se ele não pudesse encontrar ninguém que o ajudasse dessa forma, ou o acusador tivesse objeções contra seus defensores, o recurso era julgado pelo julgamento de Deus, que geralmente significava um duelo. O acusado estava agora em desgraça e tinha que se libertar. Aqui não está a noção da desgraça e de todo aquele sistema que prevalece até hoje em dia entre as pessoas honradas. Só o do juramento é omitido. Este é também o motivo daquele sentimento profundo de indignação a que as pessoas honradas apelam para mostrar que ouviram uma mentira. É uma reprovação que eles mesmos dizem ser limpa pelo sangue. Raramente chegam a isso, mesmo que as mentiras sejam uma ocorrência comum. Mas na Inglaterra, mais que qualquer outro lugar, é uma superstição com raízes profundas. Por questão de ordem, um homem que ameace matar um outro por ter contado uma mentira nunca deve ter contado uma mentira. Isto é, feito a mesma coisa. O fato é que o julgamento na Idade Média também admitia uma forma mais resumida. Em resposta à acusação, o acusado respondia: isto é mentira. A partir disso, a decisão era deixada ao julgamento de Deus. Portanto, o Código de Honra Cavalheiresca prescreve que, quando é dita uma mentira, segue-se o apelo às armas como consequência lógica, ainda mais para a teoria do insulto. Não há nenhuma coisa pior que o insulto. Algo tão pavoroso que deva pedir perdão para todas as pessoas honradas por mencioná-lo neste Código de Honra Cavalheiresca, pois sei que eles vão se arrepiar e seus cabelos ficarão em pé só de pensar a respeito. O summum malum, o pior mal sobre a terra, pior que a morte e a condenação. Honra que, enquanto outras espécies de insulto podem ser curadas por derramamento de sangue, este só pode ser curado pela graça de Deus. 3. O terceiro lugar não tem absolutamente nada a ver com o que um homem pode ser em e para si mesmo ou novamente com a questão de seu caráter moral. Já se tornou melhor ou pior em todas as indignações pedantes. Já se tornou melhor ou pior se a sua honra for atacada ou se foi por todas as aparências, ela pode ter sido logo restaurada inteiramente se você for apenas rápido o bastante para recorrer ao remédio universal, um duelo. Mas se o agressor não pertencer às classes que reconhecem o Código de Honra Cavalheiresca, ou foi ele mesmo ofendido contra ele, há um modo mais seguro de enfrentar qualquer ataque à sua honra, consistindo de socos ou meramente de palavras. Se você está armado, você pode derrubar seu oponente imediatamente, ou talvez uma hora mais tarde. No entanto, se você quer evitar um passo tão extremo, por medo de alguma desprazerosa consequência que daí surja, ou pela incerteza de se o agressor está ou não sujeito às leis da honra cavalheiresca, há outros meios de tornar aceitável sua posição, isto é, a vantagem. Ela consiste em devolver a rudeza com rudeza ainda maior. E se os insultos forem inúteis, você pode tentar um soco de forma que um tipo de ápice da redenção da sua honra. Por exemplo, um tapa na orelha pode ser curado por uma pancada com um bastão, uma pancada com bastão por uma surra com chicote. E como remédio aprovado por este último, algumas pessoas recomendam que você cuspa no seu oponente. Se todos esses meios não valerem de nada, você não deve se esquivar de derramar sangue. E a razão para esses métodos de limpar o insulto é, neste código, como segue. É interessante aqui que nós estamos falando sobre honra do ponto de vista cavalheiresco, que é um pensamento, um raciocínio típico da Idade Média,
típico da Europa, né? Como o autor falou, em que se resolve também do ponto de vista cavalheiresco. E o máximo que você pode fazer do ponto de vista cavalheiresco é ir às vias de fato. É ir contra a pessoa num duelo, numa coisa igual. Em último caso, você tem que ir numa coisa desigual, isto é, a sua afronta tem que ser maior do ponto de vista físico, ele fala em cuspir, inclusive, tem que ser maior do que a afronta que você recebeu. É muito interessante isso, né? Tem essa escala de valores que provavelmente os cavaleiros lá da Idade Média usavam bastante isso, e é só a gente ver nas leituras que nós temos por aí em relação aos, aos cavaleiros lá. Legal? É muito interessante mesmo. Bom, vou parando por aqui para não ficar tão chata a leitura. Volto depois em sequência para terminar sobre a honra cavalheiresca, porque ainda temos algumas coisas ainda para trabalhar. Estou na página 105, beleza? Olha só, estou lendo então o livro de Schopenhauer, A Sabedoria da Vida, conforme eu já disse lá atrás. Dê like, siga-me aí se estiver gostando e me propague nas redes sociais, se inscreva no meu canal. Muito obrigado.